E se a história que lhe contaram sobre o mundo antigo estiver incompleta? Esquecida ao sul do Egito, na região conhecida como Núbia, floresceu um império mais longevo do que Roma e governado por guerreiras lendárias. Este é o reino de Kush. Localizado na confluência do Nilo, Kush era uma superpotência africana, não apenas devido à sua agricultura fértil, mas pelo controle das vastas minas de ouro. Eles eram, por excelência, os senhores do ouro, fornecedores de riquezas que fluíam para o Egito e o Mediterrâneo. Por séculos, Kush foi uma colônia egípcia, mas no século VIII a.C., o destino se inverteu. Enquanto o Egito se fragmentava, os líderes de Kush, que reverenciavam a tradição faraônica mais do que os próprios egípcios, marcharam para o norte. O rei Kushita Piye conquistou o decadente Egito, reunificando o Nilo e fundando a 25ª dinastia. Por quase um século, os chamados faraós negros governaram de Napata, restaurando a glória e a fé de uma civilização milenar. Eles não eram invasores, eram restauradores. Este período de ouro terminou em meados do século VII a.C., com a invasão dos temíveis assírios. Derrotado em campo, o reino de Kush recuou, mas não desapareceu. Pelo contrário, ele se reinventou. O recuo estratégico moveu a capital para o sul, para a cidade de Meroé. Esta mudança não foi uma derrota, mas um renascimento. Longe da influência egípcia e mais próximo das rotas comerciais africanas, Meroé forjou uma identidade cultural única. Esta é a Kush, genuinamente africana. Meroé prosperou por quase 1000 anos. Tornou-se um polo de inovação. A abundância de madeira permitiu que a cidade se tornasse um centro crucial de metalurgia do ferro, dando-lhe uma vantagem tecnológica e militar na região. A própria arquitetura de Meroé falava de poder. O reino construiu mais de 200 pirâmides dispostas em necrópolis que superam em número as do Egito. Eles também desenvolveram sua própria escrita, a complexa escrita meroítica. Mas a característica mais distintiva de Meroé estava em sua liderança. Kush tinha uma profunda tradição matriarcal. As mulheres ocupavam o topo da hierarquia, não apenas como mães, mas como soberanas. Era o tempo das Kandakes. Kandak, um título meroítico que os gregos e romanos traduziram como rainha. Ela podia ser a rainha-mãe, a conselheira suprema, ou de fato a governante principal do reino. Elas eram retratadas em templos com as rédeas do poder, por vezes mais proeminentes que os próprios reis. A longevidade de Kush seria testada quando uma nova e implacável potência chegasse à sua fronteira norte, o Império Romano. Após conquistar o Egito e derrotar Cleópatra, Roma estava determinada a expandir-se para o sul. É neste contexto que emerge a figura mais dramática da história de Kush, a Kandake Amanirenas. No século I a.C., Amanirenas era a soberana. Fontes romanas a descrevem como uma guerreira temível, de corpo robusto e notavelmente cega de um olho, uma deficiência que apenas sublinhava sua ferocidade e determinação militar. Amanirenas não esperou ser subjugada. Em 25 a.C., aproveitando a ausência do general romano Hélio Galo, a rainha liderou pessoalmente um exército de 30.000 homens em um ataque surpresa ao sul do Egito romano. Cidades como Ciene, Elefantina e Filas caíram diante das forças núbias. O ato mais audacioso da campanha foi a pilhagem de símbolos romanos. As tropas de Amanirenas roubaram diversas estátuas de bronze do imperador Augusto, incluindo uma de sua cabeça. Quando a resposta romana veio, sob o comando do general Petrônio, Kush foi forçada a recuar até Meroé. Mas a derrota não significou submissão. Após uma série de batalhas e impasses, o próprio Augusto, cansado de uma guerra cara e infrutífera no deserto, abriu negociações. O resultado foi um tratado de paz surpreendente. Roma assinou o acordo sem impor tributos a Kush.
Foi o único reino na fronteira sul a garantir a paz e, mais importante, o reconhecimento da sua soberania. Kush havia vencido a guerra diplomática. O troféu de Amanirenas, a cabeça de bronze roubada de Augusto, foi enterrada sob um templo em Meroé. Assim, todos que entravam no santuário sagrado pisoteavam a efígie do maior poder do mundo. Um desafio silencioso que perdurou por séculos. O legado de Amanirenas não foi um acidente, mas o reflexo de uma sociedade que valorizava a liderança feminina. Outras Kandaques, como Amani-Shaketu e Amani-Tori, continuaram a governar Meroé com firmeza e habilidade. A Kandake Amani-Tori é inclusive mencionada no Novo Testamento da Bíblia, no livro de Atos, evidenciando o alcance e o reconhecimento de Meroé na Antiguidade Clássica. Apesar de seu poder, o reino de Kush declinou lentamente, sucumbindo à instabilidade interna e ao surgimento do reino de Aksum, na Etiópia, no século IV d.C. Meroé foi abandonada e sua glória esquecida pelo mundo ocidental. Hoje, a história de Kush e de suas Kandaques ressurge das areias do Sudão. Ela nos lembra que o poder e a inovação não eram exclusivos das civilizações do norte, que a África possuía impérios sofisticados, ricos em cultura e, acima de tudo, liderados por mulheres. O reino de Kush é mais do que um capítulo perdido. É a prova de que a história é vasta e que os verdadeiros tronos de ouro da antiguidade se ergueram sob o comando das rainhas negras. Obrigado por assistir. Se você gostou de descobrir essa história fascinante, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!